Boa tarde a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui. Muito prazer em estar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro do ano letivo de 2021. O meu nome é Rosana Reis. Eu estou gerente pedagógica do Sistema Etapa Público, mas sou professora, com muito orgulho. Hoje nós temos uma pessoa muito importante para nós, uma pessoa que sempre participa de todos os nossos pedidos, atende sempre rapidamente. E hoje eu quero que essa pessoa fale para o maior número de pessoas possível. E nesse dia especial, eu trouxe para vocês uma pessoa, ele é psicólogo, atuante como psicoterapeuta, professor de psicologia, consultor empresarial e educacional. Autor dos livros Admirando a Tempestade e Brincando com o Vento, Vítimas e Aprendizes da Própria História, Somos Mais do que um Simples Espetáculo, Colecionadores de Histórias, Vivendo o Ensino Médio com Sabedoria, é articulista de várias revistas e realiza palestras, cursos e oficinas em empresas, órgãos públicos e instituições de ensino, desenvolvendo temas pertinentes à educação, relacionamento interpessoal e qualidade de vida. E hoje eu apresento para vocês o nosso querido Guilherme Davoli. Boa tarde, Guilherme. Obrigado, Rosana. Boa tarde para você, para todo mundo que está participando, né, desse nosso momento aqui numa quarta-feira, no meio da semana. Vamos ver o que a gente consegue desenvolver juntos. Então, eu gostaria já de cara de pedir para as pessoas se sentirem extremamente à vontade. Eu ia falar se sentirem em casa, mas provavelmente estão, se não todos, a maioria. Mas sintam à vontade de estar fazendo comentários, mandarem perguntas, inclusive de discordar de mim em algum momento, e a Rosana vai estar me passando essas colocações, informações, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir pensando numa construção de um novo projeto diante de um mundo que está tão diferente daquele que a gente era habituado, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho? Gente, como foi colocado pela Rosana, eu sou psicólogo, trabalho nessa área há 39 anos, né? E o que fica muito claro para mim é que, apesar de estarmos vivendo um momento com algumas características tão impensáveis há um tempo atrás, eu chego a brincar com algumas pessoas no sentido de que a gente estava preparado até para uma invasão de outro planeta, né? De tanto filme que a gente já assistiu sobre invasão extraterrestre, mas ninguém estava preparado para uma guerra invisível, de um ser que vai se transformando e que representa riscos tão altíssimos, né? Então ninguém estava preparado e isso é marcante. Mas antes de 2020, que é quando a gente tem o início de todo esse processo, a gente precisa fazer uma análise do que já vinha acontecendo no mundo. Porque quando a gente pensa assim, como é que a gente repensa a escola em 2021? Como é que a gente repensa rotas, caminhos traçados para 2021? Muitos falam assim, nós precisamos retomar aquela escola. E eu vou te falar que não. E não que 2021 não vá retomar a escola de 2019. É que a escola em si, especialmente nas últimas 2 décadas, ela não tem muito como retomar as experiências do passado. Ela tem sim que é se alimentar das experiências do passado, porque elas são extremamente importantes, fundamentais, cada uma com o teu contexto, tá? Mas eu preciso, ao mesmo tempo que eu retomo a experiência do passado, estar com um olho no presente e no futuro para poder entender que escola é essa, né? Como é que funciona esse perfil de escola que a gente realmente quer ter, quer preparar para os nossos alunos. Houve um tempo que a gente preparava o aluno para ser um funcionário no futuro. O que quer dizer? Ele tinha que aprender uma série de coisas, ele tinha que crescer dentro do espaço que ele tinha, e como eu estou falando de várias épocas, já houve o tempo em que os primeiros anos de grupo o escolar antigo, né? Ou pelo menos a alfabetização, já te abria 1 milhão de portas, depois você precisava desse hoje conhecido como ensino fundamental completo, que seria o ginasial, depois a gente fala
do ensino médio, antigo colegial, aí a gente chega na faculdade, mais uma série de dados, mas houve um tempo que era isso, eu preparava alguém para funcionar, para ser funcionário, né? Hoje, se eu preparar um estudante, toda vez que eu falar estudante, aluno, independente da faixa etária, coloca no pacote teus filhos, pensa sobre teus filhos também. Se eu preparar alguém para um mundo onde ele vai obedecer, seguir ordens, funcionar de acordo com aquilo que é esperado, infelizmente, esse nosso estudante ele estará fadado a um fracasso, porque o que a sociedade busca nesse momento não é simplesmente você ter à sua disposição alguém que sabe coisas e realiza da forma como é esperado, mas a gente quer alguém que pense, alguém que debate, alguém que se abre e não alguém que se isola. E vamos lembrar que a gente vem falando muito de isolamento nos últimos tempos, né? O mundo não quer mais alguém que se isola, o mundo não quer alguém que simplesmente foi o melhor estudante em alguma coisa. Tem que ser alguém que conversa, que ouve muito e que sugere. E isso já estava incluso dentro do projeto da BNCC, que todos conhecem, alguns extremamente a favor, outros nem tanto, né? Mas estava incluso por uma razão óbvia. Lembre-se, a BNCC não era mais uma moda na educação, a BNCC era um olhar sobre algumas questões que já vêm acontecendo no mundo, Austrália, a maior parte da Europa, Canadá, maior parte dos Estados Unidos, em que as pessoas têm que ter um dinamismo na aprendizagem, né? Aprender pelo debate, pela discussão, pela curiosidade, um relacionamento interpessoal, não com o seu grupinho, com a sua turma, mas com gente diferente, gente que traz ideias contraditórias, o que me obriga a quebrar meus preconceitos, e eu preciso ter uma visão do uso da tecnologia, não simplesmente usar um celular, usar um computador, mas desenvolver programas para celulares, para computadores e para projetos futuros. Essas três bases da BNCC, que não é o centro do nosso assunto, mas é importante destacar, elas abrem dos 3 pontos para os 10 pilares, né? 5 socioemocionais, 4 de aprendizagem viva, ativa, de debate, e 1 para tecnologia. Só que não aconteceu. A hora que esse processo deveria estar tendo seu início em todo o país, logo em seguida vem a pandemia e a gente vai se fechando, algumas cidades com aula online, outras não podendo ter aula online, algumas levando material até a casa. Tive a oportunidade de conversar com um município do Rio Grande do Sul em que as aulas iam pelo rádio, porque era a única forma, muitas montanhas, a internet não chegava, e aí professores, educadores foram se reinventando, e não pense reinventando no sentido de eu aprendi a usar a tecnologia, muito mais que isso, eu aprendi a trabalhar usando outras linguagens, usando outras expectativas, e, lógico, tivemos um período muito confuso nas nossas emoções, lá no comecinho da pandemia, em que a gente sempre achava que daqui 15 dias, daqui 20 dias vai passar, até a gente chegar num ponto que falou, não, não é tão simples assim, e agora a gente vai ter que agarrar esse ensino, independente dele ser à distância, dele ser presencial, dele ser híbrido, mas nós temos que agarrá-lo, e para isso eu queria que a gente partisse de um conceito de Howard Gardner, né, o mentor das múltiplas inteligências, que antes, inclusive, de lançar o livro que fala de múltiplas inteligências, ele passa o conceito de qual é a função da escola. Observa aí quando eu coloco que ele coloca, desculpa, que a função da escola é levar a criança a conhecer o mundo à sua volta, para que depois de alimentar-se desse conhecimento, ela deseje ardentemente transformar esse mundo em que ela está inserida. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto comigo, de baixo para cima, de trás para frente, né? Seria falar assim: pessoas, adultos, crianças, adolescentes, pessoas que desejam um mundo melhor, que desejam melhorar suas famílias, seus grupos sociais, suas casas, sua comunidade, pessoas que desejam melhorar o mundo buscam se alimentar de novos conhecimentos. E por mais que esses novos conhecimentos estejam extremamente disponíveis na internet, até na própria televisão, na conversa com a avó, com o vô, com o pai, com a mãe, é na escola que ela vai conseguir
adquirir esse conhecimento e poder se alimentar. Então, um fato muito importante que não deu para ser trabalhado de maneira clara, né, e objetiva, quando a gente faz uma referência ao período de 2020, que foi trabalhar a BNCC, agora ele passa a ter um sentido muito mais amplo, né? Passa a ter um sentido muito maior quando eu olho e falo, bom, então nós vamos ter que começar a pensar os 3 aspectos fundamentais para as novas rotas. Os alunos têm que ser curiosos. Opa, aí você dá um break. E aí a gente volta para fevereiro de 2020, e naquele momento saem alguns resultados muito pesados, muito tensos sobre o que andava acontecendo com o jovem no Brasil. E eu quero que você observe alguns dados que talvez não digam respeito à faixa etária que você trabalha, mas que diz respeito ao mundo que a gente já vivia em 17, 18, 19. Lembrem, esses resultados que eu vou dizer, eles apareceram em fevereiro, praticamente na véspera dessa toda essa estrutura, né, da Covid-19. O que aconteceu ali? Bom, o que aconteceu ali foi o seguinte: constatou-se que na passagem do início de 2018 ao final de 2019, praticamente 2 anos, nós tivemos um crescimento de 840% no volume de suicídios de jovens entre 14 e 17 anos. Nós tivemos um aumento de 1.100%, que significa dizer 11 vezes do volume de automutilação se cortar entre jovens crianças, a partir especialmente de 9, 10 anos de idade. Nós tivemos um aumento, e olha que absurdo, de perto de 5.000% no uso de medicamentos para ansiedade e depressão infantil, fora o que nós tivemos para adulto. A hora que eu pego essas 3 informações e coloco tudo dentro de um funil, eu posso dizer que nós tivemos um extremo crescimento da solidão. Daí a gente fala, opa, quando a Covid veio, as pessoas se isolaram, cada uma no seu canto. Não, a gente já vinha se sentindo muito sozinho. Eu falo, a gente, nós adultos, porque essa conversa não é só para pensar alunos, na medida em que eu quero pensar a educação de 21, de 22, eu preciso pensar o educador também, eu preciso pensar a pessoa do educador, né? Nós já vínhamos nos isolando, nós já vínhamos evitando demonstrar fragilidades e fraqueza para as outras pessoas. As famílias, e muitas vezes nós mesmos, enquanto pais e mães, já vínhamos tão preocupados em proteger nossos filhos, que em algumas situações, em algumas circunstâncias, a gente falava, olha, eu não confio em ninguém, não. Oh, cuidado com aquela turma, cuidado com aquele pessoal. E dentro desse discurso de mega proteção e medo, as crianças começaram a ficar um pouco mais isoladas, e principalmente na medida em que surge, entre outras tecnologias, o smartphone, o celular, né, que hoje está na mão praticamente de todas as classes sociais, ele se torna o paraíso perfeito. Por quê? Porque para a maioria das famílias o mundo lá fora é perigoso. E o mundo da tela, o mundo de dentro da casa, ele é protegido. Então, para muitas famílias, a ideia de não, mas meu filho está aqui, ele está bem, ele está protegido. Mas, na realidade, esse mundo da tela, todas elas, TV, computadores, mas especialmente o smartphone, ele é um mundo que se torna tenso, porque ele dá para a pessoa a sensação de que ela é poderosa, que ela pode tudo, que ela consegue tudo, que ela assiste o que ela quer na hora que ela quer, que ela ouve a música que ela deseja, que ela até estuda na medida em que ela faça a pesquisa do jeito certo. Vá pensando em você adulto, vá pensando nas pessoas da tua família junto, mas há um dado fantástico, né? Ali, naquele mundo isolado da tela, eu sou capaz de deletar pessoas da minha vida. E eu sou capaz de incluir pessoas na minha vida. O que, em outras palavras, seria dizer, eu sou capaz de matar pessoas e ressuscitar pessoas, porque eu mando. Eu tenho a sensação que eu sou poderoso. E agora, pense numa criança, pense num adolescente, mas pense também em você. Cara, se diante da tela eu controlo o mundo, agora que eu saio da tela eu não controlo. Eu não decido se vai chover ou não vai, eu não decido a aula que eu quero ter agora, eu não decido qual é o jeito
que eu vou ser tratado pelas outras pessoas. E aí foi diminuindo, e eu estou em 17, 18, 19, foi diminuindo a inter-relação das pessoas, das crianças, dos adolescentes, enquanto lá na ponta, as instituições, as empresas, os espaços de convívio, os espaços profissionais já diziam, olha, não há mais espaço para alguém que vem aqui e simplesmente obedece. Eu quero gente que pensa, debate, ouve os outros, troca experiências. A escola, quando ela fala em reajustar os seus caminhos, em criar rotas mais claras, ela tem que ser uma escola em que o diálogo vai estar muito claramente posicionado, em que o dia a dia vai acontecer de uma forma muito, muito, muito objetiva. O dia a dia ele vai estar à nossa disposição e não o dia que eu quero, do jeito que eu quero. E para isso é muito importante que eu pare para observar que na hora que eu estiver com o meu aluno, e olhe, eu estou falando estiver com o meu aluno fisicamente, mas também que eu estiver com o meu aluno de forma não presencial, através de uma transmissão, através de um WhatsApp, ou quando, de repente, tem que ser levado um material. Quando eu estiver com esse aluno, eu preciso usar algumas ferramentas de comunicação que façam ele perceber a importância dele como membro de uma sociedade, membro de uma estrutura social, que ele se veja como alguém que tem significado na história da vida dele. E precisa, inclusive, que a família observe isso de forma mais clara, de forma mais objetiva. A BNCC, então, que eu prometo não tocar mais nesse assunto, ela falava, vamos fazer os alunos dialogarem entre si, serem curiosos, debaterem, não terem medo de se arriscar em tecnologia? Vamos. Agora eu falo, bom, independente de como a gente vai estar retomando os espaços educacionais, vamos fazer as pessoas conviverem, vamos fazer as pessoas debaterem, vamos fazer as pessoas se envolverem, e talvez você fale, mas Guilherme, peraí, como que eu falo as pessoas se envolverem se não é para aglomerar? Como que eu falo para as pessoas debaterem se não é para elas ficarem perto? Como é que eu posso falar que as pessoas devem transmitir afeto se elas não podem abraçar, beijar, tocar no outro? Se a gente tem tanta regra, e eu gostaria muito que vocês observassem a necessidade mesmo, né? Que nós temos de trabalhar em cima de 5 cuidados, na medida em que a gente pense o início do ano, pense as atividades escolares, como eu já disse aqui, em várias instâncias diferentes. Você fala 5, né? Mas não são 3? 5. As 3 básicas você já sabe. Uso de máscara, higiene com álcool, detergente, sabonete, seja como for, e distanciamento. Quais são as outras duas? Bom, para falar sobre as outras duas, eu quero que você observe essa imagem, porque ela traz de uma forma bem explícita, no meu ponto de vista, o que acontecia com o mundo e o que está acontecendo com o mundo. E observa aqui do seu lado direito, logo acima, tem um livrinho, que eu já vou falar dele daqui a pouco. A primeira imagem do teu lado esquerdo, acima, ela mostra 2 homens. A foto sugere um tempo bastante antigo, com Brasil escrito com Z, e eles estão dialogando na praça. E eu me lembro quando eu ainda era criança, início da adolescência, que eu saía da escola indo para casa próximo à hora do almoço, eu passava do lado de uma praça e eu via vários homens conversando na praça. E eu ficava me indagando, o que será que eles tanto conversam? Será que eles não trabalham? Né? Ou como criança eu dizia, pô, eles não estudam, eles não fazem nada o dia inteiro. Com o tempo eu fui aprender que eles estavam ali porque ali era uma espécie de bolsa de valores, né? Ali se vendia gado, se vendia carro, se comprava casa, ali se faziam negócios de todos os tipos, de todas as formas, mas ali também se falava de outros assuntos. Isso eu só fui descobrir quando eu já era adulto. Esses homens, eles sentavam e também abriam as suas fragilidades para as outras pessoas. Eles eram capazes de chegar um para o outro e falar, cara, eu estou com dificuldade lá em casa, sabe? Eu estou com um problema com a minha filha, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu não sei o que eu faço. E ele se abria com o problema e ele permitia que o outro viesse e se posicionasse com relação ao seu problema. As pessoas tinham muito, mas muito, muito menos medo do que o outro acha, do que o outro pensa. Aliás, eu preciso saber
o que o outro acha, o que o outro pensa. E eu me dava a partir da minha fragilidade, ou eu me dava a partir do espaço que o outro abriu para poder ajudar a fragilidade do outro. Isso era extremamente comum, a coisa de, não sei o que eu faço para resolver um problema, bater palma na casa da vizinha, tá bom? Quando você vem para a imagem abaixo, lado direito, você já encontra uma imagem bem mais moderna, de 4 pessoas reunidas, observe, olhando nos olhos, uma olhando nos olhos da outra, do grupo todo, né? E eles estão conversando. Eu não sei se eles estão trabalhando, se eles estão no intervalo, se são estudantes de uma determinada instituição, eu não sei se eles são amigos, parentes, se eles estão falando de algo sério ou eles estão só brincando, mas uma coisa eu sei, eles estão olhando nos olhos. E por que eu estou destacando isso? Porque a relação humana, ela depende muito de eu estar realmente ligado com a outra pessoa. Lembra da imagem que está acima? Estar ligado com a outra pessoa é fundamental. Baseado nessas duas fotos, eu vou buscar o livrinho que está acima, chamado Sexo e Temperamento, escrito pela antropóloga Margaret Mead, ali por volta de 1954. Essa antropóloga, junto com uma grande equipe, ela viajou diferentes lugares do planeta, todos os continentes, atrás de tribos primitivas, tribos afastadas das cidades modernas e pós-modernas, tribos que ainda conservavam o máximo das suas raízes essenciais. E no meio de toda essa pesquisa, ela descobre que existem 11 características em qualquer tribo do planeta, em qualquer lugar. Não é uma questão da cultura do indígena brasileiro ou do indígena canadense ou do indígena da Alemanha, não. Ela simplesmente fala em todos os lugares essas 11 características estão. Eu não vou falar das 11, eu vou me ater especialmente a duas e vou citar uma terceira, só para efeito de curiosidade. Olha que interessante. Todas as tribos do planeta têm casamento para sempre, né? Você fala casamento para sempre? Pô, mas e quando o cara tem bigamia, poligamia? Para sempre, né? Então, independente de eu casar, me casar com alguém, ou me casar com 2 pessoas, me casar com 5 pessoas, sim, o objetivo é que seja para sempre. Se depois não vira e vai ser para sempre, aí cada cultura ela tem lá a sua forma de reagir. Existem culturas, inclusive, que a pessoa pode chegar a ser morta, tá? Mas o que é muito interessante é que o objetivo, é que seja para sempre. E tá lá. Então, isso não é uma questão da religião A, B, C, D, ou do país tal, ou daquela época. Não, é o humano, tá? Mas esquecendo o casamento, as duas características importantes, né, para esse nosso bate-papo, para pensar esse 2021 e os anos que virão, é que o ser humano é um ser, aliás, eu vou chamar de bicho ou de animal coletivo. E o ser humano é um animal, um bicho transformador. Por que é importante observar? Porque o ser humano ele anda em grupo, ele anda em bando. Ele pode andar sozinho? Pode, ele pode andar sozinho. Mas o que acontece se ele andar sozinho? Ele passa a ter muito mais dificuldade de crescer nas suas competências, de desenvolver as suas competências, de desenvolver as suas habilidades. Ele passa a ter 1 milhão de outras dificuldades. Tá? E ele é transformador, o que, em outras palavras, significa dizer que o ser humano recebe o mundo pronto. Mas ele não é feliz de receber tudo pronto. Ele fica feliz mesmo quando ele vai lá e mexe no mundo. Ele fica feliz quando ele vai lá e ele altera alguma coisa. Quando ele põe um temperinho a mais na comida. Quando ele sugere uma nova ideia. Quando ele vê lá um buraco e aí ele vê que tem uma madeira em tal lugar e ele consegue pôr sobre o buraco e aquilo vira uma ponte. O ser humano ele existe para viver em grupo, fazendo diferença na vida das outras pessoas e para transformar o mundo. Mas volta, lembra que eu falei que vínhamos num processo de muita solidão? Então, dentro desse processo de muita solidão, e especialmente quando as pessoas começaram a depender muito da tecnologia nos últimos anos, elas começaram a se bastar, acreditar que elas podiam ficar mais sozinhas e que era melhor que as coisas viessem prontas, pensando como criança, eu estou com um problema, mas minha mãe resolve, meu pai resolve, o professor resolve,
a professora vai dar um jeito, alguém tem que fazer por mim. A hora que o ser humano deixa ou evita estar convivendo com outras pessoas, especialmente as diferentes, o ser humano vai se tornando cada vez mais menos humano e por isso mais próximo ao sofrimento e por isso mesmo muito mais próximo à dor e por isso mesmo muito mais escravo da opinião alheia. E essa coisa da gente ser escravo da opinião alheia é que passa a ser uma das monstruosidades do nosso dia a dia. Observa que interessante, então, quando a gente fala por 5 cuidados que nós precisamos. Vamos lá? Primeiro, eu tenho, sim, que manter distância. Segundo, sim, eu tenho que ter uma higiene, especialmente das mãos. Terceiro, sim, eu preciso usar máscara. Mas a hora do contagiar pessoas, me envolver com pessoas, o que eu preciso? Abraçar, beijar, dar um tapinha nas costas? Não, isso não pode. Eu preciso olhar nos olhos e cuidar do tom da minha voz. A gente tem um hábito muito grande de falar que é carinho, afeto, a gente dedica pelo abraço e pelo beijo. Eu me lembro há muito tempo atrás, quase 30 anos atrás, a primeira vez quando eu tive a oportunidade de viajar a trabalho para o Nordeste e que eu chegava em algumas escolas ou cidades e na hora de cumprimentar as pessoas eu dava um beijo e as pessoas falam, mas você deve ser lá de São Paulo, lá do Paraná, né, alguma coisa. E eu não entendia. Primeiramente, eu achava que era por causa da minha forma de falar. E eles falaram, não, porque vocês têm essa mania de dar um beijo. Aqui a gente dá 2, um de cada lado do rosto. E durante muito tempo, eu fiquei com isso na cabeça, de até que ponto 2 beijos é mais carinho do que um beijo. De até que ponto apertar a mão com força é mais afeto do que somente dar a mão. Um abraço apertado é mais carinho do que um abraço mais discreto. Mas a hora que a gente vai na estrutura da ciência, o que a gente vê é que o afeto ele pode ser complementado pelo abraço, pelo beijo, pelo toquinho, pelo afago no cabelo, mas é o tom da voz e o olhar nos olhos que transmite afeto e transmite segurança. E quando estivermos em contato com os nossos alunos, nós precisamos de 2 passos fundamentais. O primeiro, a gente chega e vai lá para a sala dos professores. E lá nós vamos ter que reconstruir as nossas relações afetivas com a nossa equipe, com o grupo, com a turma, com as pessoas que estão ao nosso lado. Vai ser cheio de abraço? Acho que ainda não, mas pode estar cheio de olhar nos olhos, de palavras corretas, de um tom de voz que não é nem fechado, intimidado e nem arrogante e agressivo. Cuidar disso com os professores e com os funcionários da escola e com a gestão do local que eu estou, para a partir dali eu poder chegar nos meus alunos e começar a conversar com eles olhando nos olhos. Sabe, quando a gente tiver essa oportunidade, nós vamos encontrar alunos muito agitados e alunos muito parados, muito quietos. Nós vamos encontrar alunos que vão estar querendo mostrar uma certa força, explodindo, e alunos quietinhos que se isolam, que com o passar do tempo intimidaram, perderam aquela capacidade que talvez já estivessem desenvolvendo no começo de 2020, do interagir com os outros. E a escola vai precisar fazer esse trabalho, a escola vai precisar trabalhar com esses alunos no sentido de mostrar a todos eles que nós estamos sim passando por uma experiência diferente, mas nós não estamos simplesmente sendo castigados por essa coisa horrível. Nós estamos nos aprendendo enquanto pessoas. Faço até uma pergunta para você. Sabe, nesse período todo em que a gente está vivendo dentro de novas regras, novas formas, do meu ponto de vista, atendendo pessoas, conversando com pessoas em diferentes lugares, eu te diria, não é uma estatística oficial, é a minha estatística, que por volta de 30% das pessoas aprendeu muito nesses últimos tempos a respeito de si mesmo, da sua família e a respeito até do seu trabalho, a respeito dos seus interesses. E 70%, infelizmente a maior parte, não quis aprender sobre si e tem gastado muito tempo reclamando da vida, tentando achar culpados, tentando responsabilizar outras pessoas. Os nossos alunos também estão vindo de famílias
em que algumas aprenderam a dialogar melhor do que era antes, algumas em que o afeto não dava tempo, começaram a desenvolver um afeto ali dentro, e com certeza essas crianças tendem a voltar à escola com muito mais segurança, mas 70% está convivendo com famílias que tiveram e estão tendo grandes dificuldades financeiras, algumas que perderam pessoas, famílias em luto, crianças muitas vezes enlutadas, crianças que estão descrentes de um monte de coisa e que se habituaram tanto com a ideia de que o meu mundo é esse pequenininho e fechado, que por mais que eu tenha saudade, eu queira retomar a escola, aquele mundo grande, talvez eu não saiba direito como conviver lá. E cabe ao professor ter esse olhar sensível de compreender como estão cada um deles. E, na minha opinião, muito particular, por mais que nos preocupe ou nos chame muito a atenção, aquele estudante que agita, que corre, que faz isso, que faz aquilo, né, que bomba para todos os lados, eu preciso me preocupar muito, mas muito especialmente com o meu aluno quietinho, aquele que segura, o meu colega quieto, que está inseguro, ou até comigo mesmo, se eu estiver muito inseguro. Olha que interessante a frase que eu vou colocar, que é de um grande cartunista, né? Milor Fernandes, falecido há pelo menos uns 6, 7 anos atrás, e ele vira para a gente e diz assim: nós nascemos originais e morremos plágio. A gente fala muito, né? O ser humano, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma, cada um tem seu estilo. Sim, é verdade. Quando nós nascemos, cada um é um. Quando nós nascemos, cada um é de um jeito, cada um se comporta de uma maneira, e isso é muito significativo. Só que nessa sociedade de mega comunicação, em que a gente fica recebendo informação o tempo todo, uma sociedade altamente estressada, e por favor, pega essa palavrinha e lembra, estresse não é você estar bravo, nervoso, irritado, brigando com os outros, não é isso não. Estresse é quando você tem tanta informação, desde coisa importante até coisa completamente desnecessária. Você tem tanta informação, tanta informação, que você não é capaz mais de ter o foco. O que é importante, o que deve vir primeiro, o que deve vir depois, como é que as coisas acontecem na nossa vida, como é que as coisas acontecem, né, no meu dia a dia, o que eu devo fazer em primeiro lugar. Eu lembro de uma frase que eu vi uma vez escrita no muro e não tinha autor. Eu confesso que já coloquei na internet para tentar localizar o autor e não consegui encontrar, mas a frase é muito simples. Ela fala assim: o importante é você colocar a coisa mais importante no lugar mais importante. Em outras palavras, essa frase se fala, sabe que interessante? O importante é você não ter estresse. Você fala, que fácil, né? Como é que faz para não ter estresse se o mundo fica desaguando coisas na minha cabeça? Medos, inseguranças, esperanças, comparações. Como é que faz para que eu não entre no estresse? Eu falo, cara, a gente não entra no estresse quando a gente para pensar, quando a gente para filtrar, quando eu paro e olho tudo que está vindo para mim no jornal, na televisão, lá na rede social, ou até da minha vizinha que está falando alto, eu paro e falo, isso é importante? Eu te faço essa pergunta, o que é importante para a tua vida pessoal? Vamos devagar? O que é importante para você e tua casa, você e tua família? O que você realmente considera importante quando você entra para trabalhar, desde o dia que você começou? Aliás, olha que interessante, nós estamos numa live aqui reunindo, no que a Rosana colocou, 38 municípios brasileiros espalhados por um monte de lugar do Brasil. Aliás, eu gostei muito, enquanto a Rosana ia citando os municípios, que eu fui me lembrando de vários deles que eu já tive a oportunidade de estar presente, conversando, tomando um cafezinho. Isso dá uma saudade danada, né? Mas o que é muito interessante é você falar, cara, o que é importante realmente para o mundo em que eu estou inserido, né? E a hora que eu falo, não, isso aqui é importante, então eu vou fazer o que é importante. Mas também tem aquilo, aquilo, aquilo. E disseram, meus queridos, que está na mão. 3 regras, né? O que está na minha mão, o que está na nossa, que é aquilo eu chamo gente para pensar e para andar junto comigo, e o que não depende da gente. O que não está na nossa mão.
Quais são as coisas que eu quero, mas não sou eu que decido. Nós estamos virando plágio. Nós estamos copiando pessoas e estamos copiando pessoas, na maioria das vezes, sem parar para pensar se aquilo que eu estou copiando realmente tem sentido. Ou, para mim, foi uma forma de eu não ter que me esforçar muito. Sabe? Professores professam, professores chamam professores porque eles falam coisas que eles realmente acreditam. E eu preciso saber quais são as coisas que eu realmente acredito com relação ao futuro. Eu posso te falar algumas coisas que eu acredito. Eu, enquanto psicólogo, eu, enquanto professor, eu, enquanto pai, né? Eu acredito que a vida das minhas filhas, que são mais velhas do que os alunos que vocês trabalham, uma está indo para 27 anos, outra tem 22. Eu acredito que a vida das minhas filhas vai ser mais complicada que a minha vida. Eu acredito que a vida das minhas filhas, apesar de elas estarem caminhando muito bem, vai ter menos espaço do que a vida que eu tive quando eu estava na idade delas. E por isso mesmo eu acredito que as minhas filhas elas têm que estar mais aptas para querer compreender o mundo, para querer mexer no mundo, para conversar com gente diferente, para diminuir os preconceitos. E isso não é mais possível dentro das famílias, porque as famílias estão encolhendo, ficando pequenininhas. Isso não está sendo tão possível aquilo que antigamente a gente chamava de pontos de encontro, né? A rua, a casa da avó, a praça, em alguns casos o clube, porque esses mundos parecem que foram desaparecendo. Lembra? A escola é o lugar, o maior, talvez o único em algumas cidades, onde crianças de 7 anos convivem com crianças de 7 anos, onde gente de 10 convive com de 10, onde gente de 12 convive com gente de 12. Em outros lugares, a escola é o lugar onde os grupos se unem, os grupos se defrontam, e isso é bom, porque quando você tem embates, você tem a chance de aprender a resolver problemas. E a gente aprende a resolver problemas na medida em que a gente vai se experimentando, a gente vai vivenciando coisas novas, coisas são significativas. 2020 não foi um ano perdido. 2020 foi um ano em que a gente aprendeu o que nos foi concedido por Deus para 2020. Para pensar como é que viveram as pessoas, vamos imaginar os italianos, os alemães, os russos e gente de praticamente todos os países, espanhóis, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Quantas coisas eles perderam? Eu não falo de brasileiros porque essas guerras não aconteceram desse lado do oceano, aconteceram do lado de lá. Não era escola simplesmente que não funcionava. O medo ele era tanto que pessoas faziam buracos debaixo de casa e se escondiam. Mas elas aprenderam muito, na dor, mas aprenderam muito. Para pensar em outras grandes catástrofes. Agora há pouco mesmo, quando eu estava conversando com a Rosana, com a Silvana, o Adriano, o pessoal que trabalha com vocês pela editora, eu estava falando, cara, é terrível, né? De repente a gente viver toda essa questão de pandemia, isolamento, tudo mais. Mas você já parou para pensar se essa Covid-19 tivesse chego antes da internet na nossa vida? Como que a gente estaria resolvendo os problemas? Percebe que é praticamente uma bênção quando você imagina, cara, estamos no meio de uma grande catástrofe, mas por outro lado, nós temos ferramentas que estão nos possibilitando contatos, trocas de ideias, conversas, estão nos possibilitando transmitir informações. Cara, a gente tem uma mania terrível de querer julgar Deus e às vezes a gente não para pensar que as coisas não acontecem porque meramente são um castigo, elas acontecem porque elas sempre aconteceram. A vida sempre escapou da minha mão, da tua mão, da mão de todo mundo, e agora a gente precisa se fortalecer lembrando daqueles 3 pontinhos. Tem coisa que eu resolvo, tem coisa que eu me uno aos outros e nós resolvemos, mas você só se reúne ao outro ou aos outros se você for capaz de dizer para o outro eu preciso de ajuda. Se você for capaz de, vendo o outro ao precisar de ajuda, se aproximar do outro. A partir daí eu consigo. A partir daí eu consigo crescer, eu consigo andar. Muita gente
tem assistido o Big Brother Brasil, como é de costume? Eu, pessoalmente, até por falta de tempo e interesse, não assisto. Se eu disser que nunca vi, é mentira. Às vezes tem uma cena ou outra que minhas filhas falam, pai, hoje tem um negócio diferente, vem dar uma olhada. Mas, recentemente, ocorreu um fato que eu achei bem marcante, porque minha filha mais nova chegou e falou, pai, tem aquela música que você gosta muito, do Chico César, e é uma música já de bastante anos, né? Eu falei, pô, uma moça começou a cantar essa música no Big Brother, e de repente a música que estava lá meio que esquecidinha, né? Chico César e Dominguinhos, apareceu no Big Brother. O que que houve? Pô, na internet ela começou a bombar, e um monte de gente foi atrás, e eu gostaria que você lesse um pedacinho dessa música de Chico César e Dominguinhos, chamado Deus me proteja de mim. É muito interessante o contexto, tá? Mas eu te recomendo, depois com um pouco mais de tempo, que você entra aí no YouTube e ouça a música inteira, prestando muita atenção na letra. Olha o que ele escreve para gente, né? No início da música. Ele chega e diz: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Depois ele continua com caminho se conhece andando. Em outras palavras, não adianta que ele prevê o futuro. Eu tenho que estar andando. Então, de vez em quando é bom a gente se perder, porque perdido a gente faz perguntas. No caso da dúvida, eu faço perguntas. Eu fico curioso, né? Vai só procurando e acha, sem saber. Eu não acho o que eu estou procurando, eu acho aquilo que me é colocado na frente. Mas vamos lá em cima. Ele começa, Deus me proteja de mim. Você fala, como assim Deus me proteja de mim? Deus me proteja das minhas interpretações erradas, me proteja dos meus medos que não têm justificativa. Deus me proteja dos meus exageros, Deus me proteja até da minha arrogância contra outras pessoas. E Deus me proteja da maldade de gente boa. Você fala, como maldade de gente boa? Gente boa deveria ser bondade? Não, maldade. Porque às vezes o meu colega de trabalho, às vezes aquela família, aquela mãe, o gestor na minha escola chega para falar uma coisa para mim e eu já imagino o que ele quer dizer com isso, eu já imagino que tem alguma coisa por trás da conversa, porque eu estou tão com medo de ser agredido, eu estou com tanto medo de que mandem em mim, eu estou com tanto medo do mundo e tenho me isolado tanto que eu quero entender o que está por trás daquilo que o outro disse. E às vezes o que o outro disse foi simplesmente aquilo que ele disse mesmo. É como se você, sem me conhecer, me encontra numa padaria e eu estou tomando um café e daqui a pouco você pede um café e a hora que o rapaz da padaria vai trazer, ele põe no balcão e eu estico a minha mão, pego a xícara e levo até você. Eu falo, deixa que eu pego e levo até você. Você olha e fala, nossa, esse tal de Guilherme aí foi muito educado comigo. O que será que ele quer com isso? Que proveito ele quer tirar de mim me oferecendo, me trazendo um cafezinho? Cara, Deus me proteja da interpretação errada. Quantas vezes você foi mal interpretado por alguém no seu trabalho, nas suas relações? Quantas vezes a gente interpretou mal aquela família? Quantas vezes a gente interpretou mal a gestão? Quantas vezes a gente interpretou mal aquele aluno? Quantas vezes eu fui mal interpretado pelas pessoas? A gente vive num mundo que eu posso te garantir que enorme volume de todos que procuram terapia, que procuram e dependem muitas vezes de medicamento, não é porque eles têm mais problemas que os outros, mas é porque eles olham para os problemas tão na defensiva, tão inseguros, que parece que tudo que vem de longe é perigoso. Ele fala, Deus me proteja da bondade da pessoa ruim. Às vezes eu caio na armadilha de pessoas que estão me desejando mal, né? Porque eu me deixo levar para os outros, lembra? Nós estamos virando plágio, né? A gente vai copiando. Eu preciso ter um outro governo sobre mim, né? Eu preciso ter uma outra forma de encarar, de olhar, de ver o que está acontecendo no meu dia a dia. Sabe, vamos planejar rotas para 2021? Vamos. A escola precisa ser revista? Sim. Ela precisa ser revista baseada em que itens? Ah, perdemos 2020. Não.
Vivemos 2020 da forma como foi possível e em cada região do Brasil de uma maneira diferente. Não, nós vamos organizar as rotas de 2001 baseado em o que é esperado para que o nosso aluno tenha perspectiva de futuro, e algumas coisas eu posso te afirmar. É esperado que, além dele ter jogo de cintura nas relações, que ele, além de ter curiosidade por aprender, que ele seja alguém que saiba perder. Então, vamos lá? 3 pontos. Meu aluno tem que ser curioso, meu aluno tem que ser aquele que desenvolve relações com pessoas diferentes, menos preconceituoso, e ele tem que saber perder, porque não é uma atitude fascista em que ele quer que todo mundo obedeça ele mesmo e, de repente, vai controlar todas as histórias. Mas, caramba, né? A gente precisa pensar esse aluno preparado para esse mundo. Mas, peraí, eu dou aula no infantil, eu dou aula para gente de 4 anos, já tem que pensar no emprego dele, sim, minha querida. Porque não é uma questão apenas de emprego, é uma questão de aprender a viver, aprender a conviver e aprender muito, mas muito, mas muito especialmente a ser autônomo. Nas minhas conversas com pais, eu tenho uma série de temas diferentes para discutir, para falar, para trocar ideias, sabe? Mas tem uma frase que vira e mexe, eu viro para os pais e falo, e por favor, você que está me ouvindo, não se ofenda com o que eu vou dizer, na sua condição de pai, na sua condição de mãe, como eu tenho a minha. Sabe, em determinados momentos eu viro para os pais e falo, pai, vocês têm hábito de fazer suas orações à noite, né? Se você tiver hábito de fazer orações à noite, por favor, quando você for orar essa noite, peça a Deus para morrer antes que seus filhos. Pode parecer muito estranho, só como pedir para Deus para morrer antes. Olha, eu vou te afirmar algo. Todos os filhos, de alguma forma, estão preparados para perder os pais, mas nenhum pai está preparado para perder filho. E eu falo isso por uma questão simples. Quando a gente educa os filhos, e a maioria das famílias de hoje em dia, de todas as classes sociais, a maioria das famílias tem educado os filhos para acreditar que nós adultos sempre estaremos lá. Aquela ideia de que filho, vai lá, faz, né? Qualquer problema vem aqui, conta sempre comigo, eu sempre vou estar do teu lado. Tudo que der errado, eu vou lá para te defender e não. Se tudo correr dentro de uma lógica, nós não estaremos para andar com eles. Nossos filhos precisam de autonomia, né? Nossos filhos, nossos alunos, nossos conhecidos precisam de autonomia. E essa autonomia, se a família não está conseguindo dar, porque não tem o embate como a gente tinha em todas as casas, o bom embate, eu não estou falando de brigas, tá? Estou falando de embate, aquilo que a gente discute e vai se ajeitando, é lá na escola que vai acontecer. E depois de um período de tanto isolamento físico, de tanto isolamento tecnológico para muitos, eu preciso, mas preciso pra caramba que eles aprendam a resolver problemas, a enfrentar problemas. Mas você está preparado, preparada para ajudar teu aluno a enfrentar dificuldades? Você está preparado para chegar para o teu aluno, quer online, quer presencial, quer híbrido, quer de qualquer forma, a enfrentar dificuldades? Para a gente pensar um pouquinho, né, a respeito disso, eu gostaria muito de mostrar para vocês um texto super conhecido das pessoas que habitualmente andam de avião. A gente entra no avião e tem algumas rotinas, né? Faz um ano que eu não entro, minha última viagem foi no comecinho de março, lá para o Acre, para Rio Branco, no Acre, do ano passado. Aí estou aqui só no online, né? Mas quando você entra no avião e vai colocando as coisas, senta, a comissária ou o comissário de bordo vai na frente, passa as orientações, que é absolutamente a mesma orientação para todos as línguas em todos os países do planeta, em todas as companhias aéreas. Essencialmente, o texto que é falado, ele vai trazendo a sensação de que você precisa se cuidar. A aeromoça começa falando, olha, o avião vai decolar em poucos minutos, as portas estão aqui, ali, janelas podem ser utilizadas em caso de emergência, luzes podem se acender caso ocorra algum problema. Ela só está basicamente falando de problemas até que ela chega num determinado momento, né, dessa fala, desse discurso, e ela faz a seguinte reflexão
que eu gostaria que você acompanhasse comigo, tá? A aeromoça começa dizendo assim: atenção, senhores passageiros. Em caso de despressurização, falta de ar, oxigênio, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem umas das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-nas sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Agora vem o trecho que me interessa. Passageiros, professores, educadores, viajando com criança ou alguém que necessite de ajuda. Lembramos que deverão colocar suas máscaras primeiro para, em seguida, auxiliá-los. A orientação da comissária de bordo é muito clara. O desespero bateu, o problema apareceu. Você vê que uma criança, um idoso, alguém que precisa de ajuda, está sofrendo, a máscara caiu. Não queira salvar essa pessoa pondo a máscara, porque se ela ficar balançando a cabeça, se ela ficar com medo da máscara, isso vai te tomar um tempo e vai começar a faltar oxigênio e você vai ficar fraco, frágil. E você pode até morrer. E a outra pessoa que dependia de você também. Primeira coisa que eu faço diante de um problema, pelo menos eu respiro, eu me equilibro, eu ponho a minha máscara, e é bom falar de máscara nessa época que a gente tem tanto que usar, né? Eu me protejo para depois poder proteger a outra pessoa. E aí eu te pergunto, me diga, hein? Você tem cuidado de você? Você tem tentado, como eu falei agora há pouco, filtrar o excesso de informações inclusive, especialmente, dividir o que é importante e o que não é importante? De que maneira você tem trabalhado com as dores do mundo, culpando todo mundo, entrando no discurso dos outros? Alguém chega e fala, não aguento mais isso, aquilo, e você entra também, eu não aguento também, assim, e daqui a pouco está todo mundo se desesperando. Ou você tem tentado trabalhar com a sua competência de professar, entenda? Não é ser profeta, mas é de professar coisas que acredita e falar, espera um pouquinho, no meio dessa pandemia, no meio do retorno às aulas, no meio das dificuldades que eu tive, no meio de tudo que eu aprendi na minha vida, nos meus 20, 30, 60 anos de idade, que eu tenho de vida, cara, tem um monte de ferramenta, um monte de conhecimento. Eu não aprendi na minha vida só matemática, português, história, geografia, educação física. Cara, eu aprendi ética, moral, aprendi valores, aprendi um monte de coisa. O que você tem feito com isso? De que forma você tem trabalhado com todas essas coisas que são tão marcantes, que são tão especiais, né, dentro da tua vida, para você construir o presente? Olha, eu esse ano faço 62 anos e eu posso te afirmar que ficar mais velho tem uma série de características e talvez vantagens, mas a maior de todas é que quanto mais velho, maior a chance de você ter mais ferramentas para poder mexer no mundo. E por isso é tão importante eu parar para pensar quais são as ferramentas, os conhecimentos, as habilidades que eu tenho e quais são as ferramentas, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que eu tenho e que de repente eu não estou usando, né? Que de repente eu esqueço de usar e que eu precisaria usar um pouco. Vamos pensar sobre uma coisa bem interessante chamada meritocracia. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre ela. Meritocracia, a gente fala disso em vários aspectos diferentes, né? Mas eu gostaria de tratar desse assunto com vocês a partir de um vídeo que, sinceramente, eu acho muito, muito, muito legal, feito pela Sônia Bride, repórter da Globo, e ela fez esse vídeo para o Fantástico, se não me engano, ali por volta de outubro de 2020, né? E ela vai explicar sobre as facilidades e dificuldades da vida, sobre as questões do mérito daquele que trabalha, estuda, se esforça, de quem chega mais longe e quem não chega. E para isso ela usa 3 escadas. Ela usa 3 escadas, provavelmente de um metrô, de um aeroporto, de uma rodoviária grande. Então você tem uma escada comum, você tem uma escada rolante que sobe e você tem uma escada rolante que desce. Eu vou desligar o som do meu microfone um minutinho para poder ligar o som da tela e vou colocar o vídeo para vocês. É simples, então, somente um minutinho e a gente volta a conversar. Presta atenção. Para diminuir a desigualdade, é preciso primeiro reconhecer que não é só uma questão de mérito.
Se todo mundo quer subir na vida, nem todos têm acesso à mesma escada. Algumas pessoas conseguem sim ir avançando devagar, só com esforço próprio. Já umas poucas pessoas têm tudo a seu favor, com boas escolas e uma rede de relacionamentos que ajuda a arrumar empregos. Basta um pequeno esforço para chegar lá. Já para a imensa maioria dos brasileiros, essa é uma luta em glória. Não importa o esforço que eles façam, não conseguem sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. Bom, eu acho que o vídeo meio que fala por si só, né? Ele está falando o que é meritocracia, né? As pessoas que vamos usar expressões populares, né? A gente vai para frente, o outro não vai para frente, por que o outro não se esforça? Ele não merece, o outro se merece. E esse vídeo fala, cara, pera um pouquinho, vamos pensar a nossa vida? E agora eu queria que você pensasse a vida dos seus pais. Pelas histórias que você já ouviu dos seus pais, como era a vida deles, como é que a vida deles foi andando. Eu quero que você pense a tua vida, desde mais jovem até hoje. Eu quero que você pense a vida dos seus filhos. E agora eu quero que você pense a vida dos seus alunos, né? Qual foi a escada que teu pai teve que subir, tua mãe teve que subir para conseguir alguma coisa na vida, inclusive educar você? Qual é a escada que você vem subindo? Até que ponto é um andar relativamente comum? Ele é facilitado por alguns espaços, por algumas pessoas até, às vezes até por uma condição financeira? Ou eu sou aquele que muitas vezes eu tenho que andar numa escada que vai sempre contra, tudo vai batendo contra. E como é que fica meus filhos? Eles têm uma vida mais fácil do que aquela que eu tive quando eu tinha a idade deles, e eu tive uma vida mais fácil que aquela que meus pais tiveram quando passaram por uma história semelhante à minha, de faixa etária, e meus alunos aonde estão. A questão, perceba, não está exatamente aquele é mais esforçado e ser menos esforçado, mas quais serão as amarras que fazem com que alguns tenham mais dificuldade de caminhar, não para ser grande, mas para ser feliz? Quais são as amarras que atrapalham a vida da pessoa A, B, C, D, né? E é nessa hora que a função da educação, especialmente durante e após esse processo que a gente está vivendo da Covid-19, porque é muito fácil falar, quando a Covid, não, a Covid está aí, e os cientistas falam que ela deve se manter ainda por muito tempo, logicamente, com cuidados, com vacina, isso tudo vai ficando mais controlado, mas isso não quer dizer que ela vai desaparecer. No máximo, ela vai ficar escondidinha atrás da árvore, atrás do poste, né? Então, não é esquecendo a Covid, não. Apesar da Covid, né? Apesar da existência dela, como é que eu faço para que as oportunidades do meu aluno realmente surjam? Para que a oportunidade de expressão daquele que não mais fala, daquele que se sente menos, daquele que se inferioriza, daquele que é descrente, e volta a falar daquele que está de luto. Eu vou te falar um negócio, eu tenho 2 lutos atualmente. Não pense que morreram 2 pessoas conhecidas, morreram muito mais que 2 pessoas conhecidas na minha vida. Mas um luto é da morte, a perda de algumas pessoas. E outro luto foi de ver tanta gente que eu conheço e que eu sempre gostei, e que de repente agora só sabe brigar, xingar, reclamar, se tornaram pessoas difíceis de viver, porque elas não querem resolver problemas, elas querem debater desnecessariamente, a maior parte das vezes sem base, né? Cada um na sua cidade, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu estado, está vivendo experiências diferentes. Nesse exato momento aqui em que nós estamos durante uma live e eu estou totalmente sem acesso a outras notícias e informações, pode ser que tudo aquilo que era uma verdade na hora que começamos, nesse momento já não seja mais. Pode ser que as regras lá de fora que regem o município, o estado, o país já tenham mudado e a hora que eu sair dessa live, eu tomo um susto. E aí nós vamos ter que repensar a vida. Mas sempre foi assim. Deus sempre nos deu a possibilidade e a capacidade de repensar a vida. E repensar a vida a partir das experiências anteriores. São elas que nos fortalecem. Existe uma palavra-chave
para o retorno às aulas, uma palavra-chave para o retorno, inclusive online ou híbrido, ok? E você pode achar ridícula a palavra, mas é a palavra amizade. Você fala, como assim amizade? Amizade não é uma característica técnica, né, do trabalho do educador, do trabalho, seja lá de quem for, eu quero que você preste atenção em amizade. Eu vou imaginar 3 pessoas, tá? Vou imaginar, como agora há pouco eu falei, as 3 pessoas que estão escondidinhas atrás da live aqui, me apoiando. De repente eu falo, cara, tem o Adriano é um amigão meu, o Adriano é um cara que a gente cresceu junto, o Adriano é um cara que a gente se conhece há anos, conhece a família, a gente tem total liberdade, a gente pode ficar um tempão sem se ver, e quando a gente for se ver, com certeza ele vai falar que eu sou corintiano, quando na verdade eu sou santista, porque essa piadinha ele sempre faz, tá? Adriano é um grande amigo, tá? Quando eu falo da Silvana, a Silvana é minha colega. A gente já se conhece há muito tempo, já fez um monte de trabalho junto, a gente se encontra em um monte de lugar. Toda semana a gente tomava café junto ali na escola, daquele jeito, né? Ela é uma colega de anos. A gente não tem tanta amizade como eu tenho com o Adriano, mas ela é minha colega, então eu conto com ela para o trabalho, eu conto com ela até para trocar algumas ideias. Nas férias a gente mal se vê, tá? E quando eu penso na Rosana, a Rosana é minha conhecida. A Rosana é a dona daquela padaria que tem na esquina de casa, né? É conhecida, às vezes eu vou lá, a gente bate um papinho, oi, como é que tá? Vai chover hoje? Não vai? Acabou. Não passa muito disso. Só que tem um dia que eu acordei e eu não estava muito legal e eu peguei e fui para a padaria e comprei algumas coisas e pedi um café para tomar. E aí ela virou para mim, a Rosana, e falou: Guilherme, parece que você está meio esquisito hoje, está um pouco chateado, aconteceu alguma coisa, né? Eu senti que ela abriu contágio. Ela abriu e falou: o que eu posso fazer por você? Né? E eu tive coragem de me abrir, talvez não de contar tudo, porque lembra, ela só é minha conhecida. Ele fala: estou passando por uma fase difícil, estou com um problema, mais ou menos assim, não sei o quê. E ela fala algumas coisas para mim, e aquilo que ela falou não foi mágico, ela não me deu as respostas, mas ela me deu uma sensação enorme de alívio, de que eu não estou sozinho no mundo, eu posso ser cuidado por alguém. Lembra, a Rosana é minha conhecida, não uma grande amiga e não uma grande colega, mas ela acertou na mosca. O Dominguinhos, junto com o Renato Teixeira, compuseram uma música, que aliás eu gosto muito, chamada Amizade Sincera. E a música começa com essa expressão: a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Eu poderia ter recebido o santo remédio e o abrigo seguro, eu poderia ter recebido da minha mãe, da minha esposa, poderia ter recebido das minhas filhas, poderia ter recebido do Adriano, meu grande amigo, poderia ter recebido da Silvana, minha grande colega, eu recebi da minha conhecida ali da esquina, que eu nunca dei tanta liberdade, mas foi ela que abriu e permitiu que eu me abrisse para que a gente se apoiasse. Ser humano, ele é coletivo e transformador. Tá lembrado disso? Amizade sincera é um santo remédio. Quando você retomar o teu trabalho, e toda vez que eu falar trabalho, não pense só em aluno, pense na família do aluno, pense no funcionário da escola, pense nos gestores, e gestores, por favor, pense nos educadores, pense nos outros professores. Eu tenho sido, quando possível, um santo remédio e um abrigo seguro na vida das pessoas. E, por um outro lado, quem são as pessoas que eu convivo há tanto tempo aqui no meu município que já serviram esse remédio para mim, que já me abrigaram, mesmo não tendo as respostas certas, mesmo não tendo as respostas mágicas, me abrigaram. E aí eu fui capaz de me sentir mais seguro para posteriormente dar meus outros passos, para posteriormente caminhar por aí. Eu sei que alguém vai falar, olha, cara, mas é complicado, porque vira e mexe, a gente recebe às vezes alguém que quer conversar com a gente, ajudar, mas tem gente que só joga a gente para baixo. Tem gente que só desanima a gente. Tem gente que a gente vai na reunião e a gente pergunta como é que tá e a pessoa já vem descascando tudo. Cara, a vida não é tão fácil assim, a vida é muito complicada. Não posso confiar, tem muita gente tóxica na vida, né?
Essa palavra gente tóxica, pessoa tóxica, ela tem se tornado, né, tão comum no nosso dia a dia. E eu gostaria de te falar um negócio, gente. Existe gente ruim, eu até acredito que exista, mas não são elas pessoas tóxicas, porque alguém que eu sinto que é muito ruim, eu mantenho a distância, eu fico longe, eu evito. Você sabe quem são as pessoas que me intoxicam? São pessoas que estão sofrendo. São pessoas que estão intoxicadas com seus medos, seus estresses, lembra? Excesso de informação que não se organiza. São pessoas que estão sem fé, sem equilíbrio, são pessoas que perderam a capacidade de dialogar. E essas pessoas que me intoxicam, às vezes, moram na minha casa. Às vezes é alguém que eu amo. Às vezes é alguém que eu tenho um vínculo muito forte. Eu vou me afastar dessas pessoas? Não, você não vai se afastar. Eu preciso, lembra da aeromoça? Eu preciso respirar o ar e me fortalecer para poder me aproximar das pessoas, para poder ajudar a outra pessoa a desmontar o medo que ela tem da vida, para ajudá-la a desmontar as inseguranças que ela tem da vida, as inseguranças que ela está tendo no dia a dia. Cuidado. A gente está começando 2021 e talvez nesse exato momento nós estejamos vivendo muito mais incertezas do que vivemos durante todo o ano passado. Talvez a gente passe por uma série de dificuldades muito maiores. Mas observa que tudo que eu estou falando é talvez, eu não sou aqui um anjo avisando do apocalipse de forma alguma. Primeiro, que não sou anjo. Segundo, que não faço previsões de futuro. A única coisa que eu posso prever é que se as coisas estiverem mais leves, a gente tem que ser mais leve. E se as coisas estiverem mais tensas, a gente tem que ser mais claro, mais objetivo. E a gente tem que fazer parceria. E a gente tem que trocar ideias. E a gente precisa lembrar que as novas rotas, elas dependem de como a gente se organiza. Se você quiser construir um barco, não procure o melhor engenheiro, não procure o especialista em madeira, o especialista em verniz, o especialista em montar toda aquela estrutura, e nem o especialista em navegação. Se você quiser construir um barco, leve todas essas pessoas a terem um grande desejo pelo mar. Se você quiser construir o planejamento 2021, não adianta só ter o melhor professor de matemática, de português, ou o melhor alfabetizado, ou o melhor psicólogo possível. Não, você tem que ter gente que sonha junto. Gente que fala, cara, nós vamos fazer o melhor possível por essas crianças, por essa escola, por esse município. Nós vamos fazer o melhor possível pela humanidade. E isso não é arrogância, porque com relação à própria humanidade, a gente é capaz de fazer muita coisa. Quando a gente, por exemplo, limpa a casa da gente. Quando a gente, por exemplo, recicla as coisas que estão sobrando na nossa casa. Perceba que você faz algo pela humanidade. Eu faço pela humanidade quando eu cuido da minha família, do meu aluno, da minha escola, da minha profissão. Quando eu cuido disso, partindo da ideia que esse é o meu limite hoje. Se você puder fazer algo por uma instituição ainda muito maior, tudo bem, faça, mas não é comum, né? A gente não faz isso o tempo todo. Em várias das cidades que foram citadas e que eu comentei agora há pouco, que já tive o prazer de estar conversando, palestrando, eu já usei uma imagem que eu vou usar nesse momento que eu acho genial, de um cara que eu admiro muito, um amigo muito legal chamado Clóvis de Barros. E o Clóvis, que faz debates fantásticos, que tem temas extremamente profundos com relação a vários aspectos, ele tem uma frase curtinha para explicar para que a gente existe, para que a gente está vivo, o que cabe ao professor. E olha que legal quando ele vira para a gente e fala simplesmente assim: viver é estar quebrando o galho de alguém. Viver é você estar fazendo algo. Ah, viver é quebrar o galho de alguém, quer dizer, viver é ser caridoso, ser bom para os outros. Não. Quebrar o galho de alguém. Quebrar até o teu próprio galho. É parar de reclamar, pegar todas as suas ferramentas, seus conhecimentos e modificar alguma coisa. Os alunos de 2021, eles vão trazer algumas dificuldades ou algumas desatenções, talvez até mais complexas. Não estou dizendo todos os alunos, não. Mas muitos, até mais complexas do que aquelas que a gente já costumava trabalhar nos anos anteriores. Só que esse é o mundo real. E é com esse aluno, com essas dificuldades e com as nossas parcerias que a gente vai se fortalecer para isso.
Sabe, é para isso que municípios, editoras se preocupam em desenvolver melhores materiais, melhores assessorias, melhores trocas, para que a gente não ande sozinho. E, pela minha experiência de alguns anos, não tenha dúvida, quando você tem parceiros e usa os parceiros, e quando você se dedica aos parceiros, as coisas caminham de uma forma muito mais interessante, muito mais intensa. E o resultado de estar vivo é o que acaba fazendo a grande diferença. Bom, eu estou partindo para o final dessa nossa conversa, e aí, depois dessa próxima imagem, eu vou pedir para Rosana vir para aqui para a gente trocar uma ideia. Mas eu queria deixar uma última frase para vocês que eu acho que é fundamental e que vem da filosofia. Quando a gente fala em filosofia, todo mundo fala Aristóteles, Platão, a gente sempre lembra, em primeiro lugar, dos grandes filósofos da antiga Grécia, né? Bem antes de Cristo. Mas eu vou trazer um filósofo muito mais próximo da gente, apesar de já falecido há vários anos, tá? Que é Jean-Paul Sartre. E Jean-Paul Sartre, ele faz uma colocação que parece que foi escrita para o momento que a gente está vivendo. Olha que legal quando ele fala assim: olha, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de você, o que fizeram com você. A questão não são as dificuldades que eu tenho na vida. A questão toda ela está ligada a coisas mais importantes. O que eu estou aprendendo em 2020, 2021? O que eu aprendi nos últimos 10 anos da minha vida? O que eu aprendi conversando, dialogando? Gente, sala dos professores não é um lugar que a gente reúne para tomar café. É um lugar que a gente se reúne para fortalecer, se reúne para ter energia nova e para a gente poder partir de novo para as próximas aulas abastecido da energia que o outro professor, os outros me deram e eu pude passar para os outros. Ok? Olha, foi muito agradável para mim. O tempo voou aqui comigo. Rosana, gostaria só então, de deixar alguns contatos para os professores, tá? Quem quiser trocar ideia, entrar em contato, é só procurar meu site, que é guilhermedavoli.com.br, do jeitinho que escreve. Lá tem um contato direto para você entrar no meu canal do YouTube, mas se você quiser procurar no YouTube, também é só procurar Guilherme Davoli. Para quem prefere Facebook, tem dois. Tem um que é Guilherme Davoli Psicólogo e outro que chama Projeto Temas, que é um projeto de produção de vídeos, e nas próximas semanas a gente tem 8 vídeos para serem lançados sobre educação infantil. São vídeos de 8 minutinhos no máximo, tá? E tem, para quem gosta mais do Instagram, o @Projeto Temas Oficial. Qualquer um desses caminhos, você entra, a gente troca ideias, conversa. Pelo site você não tem contato direto com o meu WhatsApp. Eu fico à disposição de vocês, com muita disposição da editora, para a gente poder ter novas oportunidades, trocar ideias, bater papo e pensar um pouco sobre essa vida que a gente tem. E em nome de todos os participantes, eu agradeço a sua palestra, em nome também de todo o Grupo Etapa. Dia 17 de março teremos a nossa próxima webinar com a professora, mestre Cris Belo, que estará desenvolvendo o tema Desenvolvendo Afetividade e Interação com o Aluno e a Família nos Encontros Online. Então, eu espero todos vocês para a nossa próxima webinar. Guilherme, um forte abraço e gratidão a todos os professores participantes. Valeu, fiquem com Deus.